Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, nosso programa que estuda o Evangelho através da doutrina espírita, vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde. Estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, transmitindo para o Brasil e o mundo. E você pode participar, pode enviar a sua mensagem, pode também fazer um comentário, uma pergunta, e nós teremos maior alegria em receber a sua participação. Nosso programa é dinâmico, iniciamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, fazemos o estudo da obra O Espírito do Cristianismo. Na terceira parte, nós nos dedicamos a estudar as cartas de Paulo de Tarso, na interpretação do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, e encerramos o programa com a palavra de José Herculano Pires sobre um tema do Evangelho. Então, siga conosco, vamos aprender um pouco mais sobre as lições do nosso Mestre Jesus com o Espiritismo. E para que possamos, então, interagir de uma forma melhor, fazer um melhor acompanhamento, vamos colocar no ar aqui a nossa apresentação. Você já está vendo aí na tela que o nosso tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, é a indulgência. E hoje nós vamos ver a mensagem que foi ditada pelo Espírito João, bispo de Bordeaux, no ano de 1862. Faz parte do item 17, ou melhor dizendo, compõe o item 17 do capítulo 10, que é o capítulo que tem por título Bem-aventurados os misericordiosos. Nós, na semana retrasada, porque semana passada nós tivemos um problema técnico e não pudemos colocar o programa no ar, mas na semana retrasada nós estudamos a primeira mensagem deste tema, que foi uma mensagem dada pelo Espírito José, também na cidade de Bordeaux, mas no ano de 1863. Hoje, então, vamos estudar essa mensagem de João, e ainda tem mais uma, que, se Deus quiser, estudaremos semana que vem, que é a mensagem do Espírito Dufetre, que foi dada também na cidade de Bordeaux. Vamos, então, destacar o texto do bispo de Bordeaux, o nosso João. Ele inicia dizendo: sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas, sobretudo, pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Bem, vamos compreender estas palavras do Espírito João,
sobre a indulgência. E ele começa já fazendo uma solicitação que sejamos indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, e que se temos que julgar as nossas ações e não as ações dos outros. E na mesma medida em que formos indulgentes para com os outros, Deus também será indulgente para conosco. Então, nós não podemos usar a indulgência apenas para esta ou aquela circunstância. Eu perdoo este tipo de falta, mas não posso perdoar este outro tipo de falta. Ele é bem claro. Indulgência é para ser aplicada para toda e qualquer falta, todo e qualquer erro que for cometido por alguma pessoa. E que nós, além de sermos indulgentes e perdoarmos, precisamos sustentar os fortes para que eles se mantenham perseverantemente na prática do bem. E temos também que fortificar os fracos, mostrando quanto Deus é bom, misericordioso e que leva sempre em consideração os nossos arrependimentos. E o Espiritismo é muito claro quando nos dá essa explicação. Deus é amor. Deus é a bondade infinita. Deus é a misericórdia absoluta. E, portanto, ele não poderia nos condenar por qualquer coisa e nem levar em consideração quando nos arrependemos. Muito pelo contrário, é exatamente isso o que ele faz. Na sequência, o Espírito João, que foi bispo da cidade de Bordeaux, na França, ele vai nos lembrar aqui que precisamos sempre solicitar a Deus que perdoe as nossas ofensas como perdoamos aos nossos ofensores. Mas que isso pode ser feito de duas maneiras. Por pensamento, quando fazemos a prece, a oração, mas ele diz que é mais importante fazer isso pelas nossas ações. Porque muitas pessoas oram a Deus e rogam que o Pai as perdoe. Mas, na sequência, no dia a dia, nas suas ações, nem sempre colocam em prática o perdão das ofensas em relação às outras pessoas. Por isso que ele diz aqui, olha, é agradável a Deus, claro que você, na oração, peça o perdão dele, mas se você está aí dizendo, perdoai as minhas ofensas, como eu perdoo os meus ofensores, Deus espera que você, de fato, perdoe os seus ofensores. E como você está fazendo isso? Só da boca para fora? Ou só em pensamento? Ou você continua a convivência e sabe ser indulgente, misericordioso para com aquela pessoa que lhe ofendeu? Então, em pensamento, sim, mas, sobretudo, pelas nossas ações, é que temos que mostrar a Deus que nós estamos, sim, perdoando os nossos ofensores. E é muito importante isso, porque a reconciliação, a reconstrução do relacionamento é que vai trazer paz para a nossa vida e que vai nos trazer felicidade no depois da morte. Por isso, Jesus, nosso mestre, nos lembrou que é preciso nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos no caminho com eles, aqui, durante esta encarnação, para que essa situação não se complique no depois da morte, quando tivermos retornado ao mundo espiritual. Esse é um tema muito importante e sobre o qual precisamos refletir bastante e com profundidade. Mas João, o ex-bispo de Bordeaux, continua e vai nos dizer:
Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis ao vosso Pai Celeste que faça por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo o fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega, sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente o vosso Calvário. No seu cume está a glorificação. Então, essas são as palavras do Espírito João, que foi bispo da cidade de Bordeaux, na França. Então, quando perdoarmos os nossos irmãos, não perdoemos apenas esquecendo aquela falta, até porque nem sempre, de fato, nós esquecemos. É preciso perdoar, mas com todo o amor e fazendo a ele o que pedimos que Deus faça por nós. Não rogamos que Deus nos perdoe, então precisamos perdoar de fato. Não pedimos a Deus que nos dê uma nova oportunidade, uma outra chance. É o que precisamos fazer com aquele que também nos ofendeu. E se perdoamos, não podemos ter cólera, raiva, mágoa, ou dizer eu perdoo, mas não quero ver pela minha frente. Então não houve o verdadeiro perdão. Então ele está nos pedindo aqui que precisamos exercer a indulgência ativamente, pelo exemplo, não apenas discursando, não apenas falando. E nisso nós temos como exemplo Jesus. Porque Jesus, durante o tempo todo em que esteve aqui conosco na Terra, ele foi exemplo do que ensinou. Bastava olhar para ele, para ver o que ele estava fazendo, como ele estava fazendo, como atendia todas as pessoas que o procuravam, e ele sempre foi indulgente, misericordioso, nunca julgou ninguém, e muito menos guardou raiva ou mágoa de alguém. Portanto, precisamos seguir o modelo que é Jesus. É isso que nós precisamos fazer. E assim, vamos em frente, sabendo que as provas pertencem a nós mesmos, que a expiação também nos pertence e ela está sempre ligada ao que fizemos em vidas passadas. Mas se soubermos exercer a indulgência, o amor, o perdão, vamos passar por tudo, acionando a nossa força de vontade, a nossa fé, e assim, depois da provação, haverá a bonança, a felicidade e a paz. Sejamos indulgentes, perdoemos com todo o amor do fundo da nossa alma, se queremos de fato ter amigos e não inimigos, e se queremos encontrar a felicidade e não o sofrimento no depois da morte. Então, assim, nós estudamos mais um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, desta feita, do seu capítulo 10, o item, vamos lá, vamos retornar aqui, para falarmos corretamente, o item 17, que é a mensagem sobre a indulgência, dada por João, bispo de Bordeaux, no ano de 1862. Pois bem,
Agora, nós vamos iniciar a segunda parte do programa, que é dedicada ao livro O Espírito do Cristianismo, obra escrita por Kaibar Schutel, onde ele estuda as diversas passagens dos evangelhos, a vida, a obra e os ensinos do nosso Mestre Jesus. Hoje, nós temos o capítulo que tem por título A Vocação de Levi. Levi é o nome judaico de Mateus, tão conhecido discípulo de Jesus. Mateus já é o nome latinizado de Levi. E Kaibar Schutel transcreve, então, do Evangelho segundo Mateus, do seu capítulo 11, os versículos 13 e 14, que já estão aí na tela, e onde nós vemos: saiu e viu Jesus, um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, se levantou e o seguiu. Antes de passarmos a palavra a Kaibar Schutel, vamos entender aqui o contexto desta passagem do Evangelho, porque está dito aqui por Mateus, que é o próprio, né, o Levi, que ele era um publicano. Publicano era, assim, designado o judeu que auxiliava os romanos, o Império Romano, que naquela época dominava o mundo conhecido, e inclusive ali a Palestina. Então, publicano era o judeu que trabalhava para os romanos, fazendo a cobrança dos impostos. Por isso, Jesus encontrou Levi na coletoria, a casa, né, onde os judeus compareciam para fazer o pagamento do imposto. E Jesus olha para Mateus, Mateus olha para ele, e Jesus simplesmente diz: segue-me. E ele larga o trabalho e passa a seguir Jesus como um dos seus discípulos. Pois bem, agora que compreendemos as circunstâncias dessa passagem, vamos passar a palavra a Kaibar Schutel. Inicialmente, ele nos diz: o espírito de vocação é a bússola que nos auxilia na estrada do progresso. Em todas as esferas do conhecimento humano, o que mais categoricamente prevalece para nos iniciarmos na arte, na ciência, na filosofia, na religião, é o espírito de vocação. A vocação é uma disposição natural para tal ou qual trabalho. É uma tendência, uma propensão que trazemos inata para um labor que se ajusta perfeitamente ao nosso jeito, à nossa habilidade, à nossa disposição para este ou aquele serviço, para tratar deste ou daquele assunto. É com o auxílio da vocação que a invocação produz o seu efeito. Não havendo vocação, a invocação quase sempre é de resultados nulos. Sob o ponto de vista espírita, poderíamos dizer que a vocação é o médium, o intermediário da invocação. Sob o aspecto material, no que toca às ramificações do saber, todos estão de acordo em que não se deve dar ao indivíduo uma profissão para a qual ele absolutamente não tem vocação. A medicina, a farmácia, não podem ser exercidas por aqueles que nenhum pendor manifestam para estas profissões. O sapateiro, o que nasce com a intuição de fazer sapatos, não pode dar um bom pintor. Na sequência do texto, vamos destacar aqui outra fala de Kaibar Schutel, depois de nos explicar esta questão da vocação. Diz ele: Levi, pelo que se observa, era homem de espírito voltado para as coisas de Deus. Sua vocação não era ser empregado do fisco, cobrador de taxas públicas, de impostos. Nenhuma religião do seu tempo o havia atraído.
porque todas elas eram exclusivistas, mercantilizadas, não falavam à alma, nem ao coração, nem à inteligência. Pregavam falsidades, em vez de anunciarem a verdade. Mas logo que ele teve conhecimento da doutrina que o moço nazareno ensinava e dos fatos portentosos que produzia, propendeu imediatamente para o lado de Jesus, porque tinha verdadeira vocação religiosa. Era um espírito inclinado às coisas de Deus. Sentia-se apto a desempenhar uma tarefa nesse sentido. E tanto é verdade que ele colocava os interesses espirituais acima dos interesses materiais, que Jesus, de saída de Cafarnaum, vendo-o sentado na coletoria, chama-o: segue-me. E só ao ouvir essas palavras, Levi abandona seu emprego, sua posição, seus interesses, deixa tudo e vai após o mestre. Sua alegria ao receber aquele convite foi tanta que, em regozijo, convidou seus colegas publicanos e mais outras pessoas do povo e ofereceu, com a presença dessas testemunhas, um grande banquete a Jesus. Então, essas são as palavras de Caibar Schutel sobre essa passagem que foi anotada pelo próprio Mateus, que é o personagem próprio do seu evangelho, no seu capítulo 11, versículos 13 a 14. Muitas pessoas se debatem quando vem essa passagem com aquela indagação: como Mateus ou Levi foi assim, de pronto, se entregar a Jesus, abandonando o seu emprego, as facilidades de ordem material? E aí, então, Caio Bachuto nos lembra dessa questão da vocação. Certamente que Levi era um religioso, ele tinha a vocação religiosa, e já houvera ouvido falar de Jesus, daqueles milagres, como se dizia à época, que Jesus estava fazendo, e da sua pregação diferenciada. Então, quando Jesus aparece à porta da coletoria, olha para ele e faz o convite: segue-me. Aquilo foi como uma espécie de raio magnético, foi um ardor que tomou conta de Levi, porque ele já estava pronto. E ele de imediato levanta e começa a seguir Jesus, a ouvir os seus ensinos e a se preparar para ser um pregador do evangelho. Ou, como dizia Jesus, que ia prepará-los, os 12, para serem pescadores de homens, pescadores de almas. E assim, então, Levi, o nosso Mateus, sentiu aquela mensagem que falava à sua alma, ao seu coração. Ele que já havia reencarnado para ser como mestre, para fazer parte da equipe, porque nós espíritas sabemos que existe todo um planejamento espiritual para que a missão possa ser cumprida. Portanto, Jesus, ao chamar os seus 12 discípulos, não fez um chamamento a esmo. Ele sabia quem era quem, quais eram os seus companheiros que tinham vindo do mundo espiritual para trabalhar com ele e que estavam apenas aguardando que o Messias surgisse e fizesse o convite. E não foi apenas Mateus que recebeu esse convite e o aceitou tão prontamente. Se lermos com atenção o Evangelho, nós vamos ver que quando Jesus chega na praia de Cafarnaum e convida Tiago, João, Pedro, todos de imediato atenderam esse chamado. Eles não sabiam muito bem por quê, mas já traziam em si alguma coisa que comunicava a eles
que o verdadeiro trabalho que eles deveriam fazer não era o da pesca, não era o da cobrança de impostos, não era do comércio, mas era, na verdade, de estar com Jesus, o Messias, o enviado de Deus, para realizar aqui na Terra a implantação do Evangelho, a boa notícia da lei de amor. Então, esta passagem, segue-me, é muito significativa e nós precisamos estar atentos aos convites que chegam até nós. Existem os convites do mundo, mas existem os convites do céu. Qual é o convite que vamos aceitar de pronto? Qual é o caminho que vamos empreender aqui na Terra? E precisamos valorizar os convites do céu, os convites para o espírito que nós somos. O convite para a nossa transformação moral, o convite para abraçarmos o Evangelho, o convite para sermos divulgadores do Espiritismo, o convite para perdoarmos as ofensas, para amarmos o nosso próximo, como Deus nos ama e como nos amamos. O convite para sempre fazermos a caridade, para sermos bons. Esses são os convites que mais interessam e para os quais temos que estar de ouvidos atentos, sendo que aqui estamos usando apenas de um simbolismo, de uma alegoria, porque ouvidos atentos, na verdade, representam o nosso coração, o nosso sentimento. E Levi estava pronto. Ele estava pronto para isso. Quando Jesus olha para ele e diz, o segue-me, é como se uma canção celestial vibrasse em todo o seu ser. No fundo, ele já sabia que ia receber esse convite e sabia lá no seu íntimo que esse convite ele tinha que aceitar de pronto, sem pensar duas vezes. E assim, ele passa a trabalhar com Jesus, mas não foi tão fácil, porque ele era um judeu publicano, e o judeu publicano não era bem visto pelos seus compatriotas, que consideravam que todo judeu que trabalhasse para os romanos era, na verdade, um judeu infiel. O próprio Jesus foi questionado como ele podia ter entre seus discípulos um publicano, mas seria melhor dizer um ex-publicano, já que Mateus nunca mais voltou a ser cobrador de taxas e impostos para o Império Romano. E vai se transformar, e depois da crucificação do nosso mestre, ele se transforma ali pela Ásia num grande pregador do Evangelho, fundador também de comunidades cristãs. Segue-me. Estamos prontos para ouvir esse convite e aceitá-lo? Ou será que os convites do mundo terreno, das materialidades, do consumismo e assim por diante, ainda falam tão alto que o convite espiritual está passando ao largo e sequer nós o estamos sentindo, nós o estamos ouvindo. Pensemos seriamente sobre isso, porque o Espiritismo nos explica que somos almas imortais. E quando retornarmos ao mundo espiritual pelas portas da chamada morte, vamos responder por aquilo que fizemos. Vamos responder pelos convites que aceitamos e pelos convites que não aceitamos. Então, tratemos como almas ou espíritos de ouvir a voz do enviado celeste, nosso mestre Jesus, para que assim possamos progredir moralmente e espiritualmente. Semana que vem, nós vamos dar continuidade ao livro O Espírito do Cristianismo, do nosso Caiba Chuta, onde veremos mais uma passagem do Evangelho com a explicação trazida pelo Espiritismo. Mas já estamos na metade do programa
E isso significa que temos que abrir a sua terceira parte, e da qual realmente nós gostamos muito, porque desde que inauguramos o programa, aqui na transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, nós dedicamos essa parte para estudar Paulo de Tarso, sua vida, sua obra e seus ensinos através das suas famosas cartas. E agora nós vamos fazendo esse estudo, trazendo para o programa os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel, feitos através da mediunidade de Chico Xavier. Os comentários de Emmanuel sobre os ensinos de Paulo de Tarso nas suas famosas cartas. E nós estamos estudando com Emmanuel a Carta aos Romanos. Hoje vamos destacar do capítulo 8, o seu versículo 9. Está aí na tela. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Vamos então compreender esta afirmativa de Emmanuel? De Emmanuel, não, desculpe, de Paulo de Tarso. E para isso, vamos passar a palavra, agora sim, a Emmanuel. Ele tem um texto com o título Rotulagem, em que ele estuda esse versículo, e esse texto está publicado no livro Fonte Viva, edição da Federação Espírita Brasileira. O texto compõe o capítulo 170 dessa obra. Vamos então passar a palavra a Emmanuel. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo nas conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se não possuirmos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Bem, aqui estão as palavras do nosso Emmanuel, fazendo um comentário a esse versículo da carta de Paulo aos Romanos. Desculpe. Antes de comentarmos o comentário do Emmanuel, nós estamos aqui recebendo aqui a mensagem vamos colocar de novo, da Albertina Zacarias, dando uma boa tarde a todos nós, uma boa tarde a você também, Albertina, que está aí nos acompanhando. Rótulos. Nós somos
rótulo ou nós somos conteúdo? O rótulo pode enganar, não é mesmo? Nós podemos pegar uma garrafa, criarmos um rótulo muito bonito, muito bem feito, colarmos nessa garrafa, nesse vasilhame, mas enchermos a garrafa de veneno, de uma bebida já estragada. Então, quando olharmos a embalagem, vamos ficar admirados. Que coisa bonita! Todas as informações técnicas, conforme a legislação, tudo muito bonito. Mas o conteúdo é falsificado. O conteúdo não vai fazer bem à nossa saúde. É uma comparação que podemos fazer em relação a muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras do Evangelho, pertencentes a esta ou aquela igreja, a este ou aquele centro espírita, mas que são verdadeiros lobos em pele de ovelha. Ou hipócritas, porque fingem ser aquilo que, na verdade, não são. E Paulo de Tarso está aqui nos chamando a atenção. Se você não tem consigo o Espírito de Cristo, você não pertence a ele. Mas o que é ter o Espírito de Cristo? Emmanuel nos deixou bem claro. É praticar, é vivenciar os ensinos de Jesus. Não basta bater no peito para se dizer cristão, para dizer, eu pertenço ao centro espírita tal, eu exerço tal função. Não basta isso. Você faz isso com todo amor e vem se trabalhando para ser humilde, simples, fraterno, solidário, em todas as circunstâncias, não apenas lá no centro espírita. Precisamos estar impregnados do Espírito de Cristo. Ou seja, temos que estar impregnados do Evangelho. Sermos o mais possível no nosso dia a dia verdadeiramente cristãos. Sabendo perdoar as ofensas, sabendo não julgar os outros, sabendo amar o nosso próximo do jeito que ele é, como ele é, e seja lá quem for, perdoando os nossos inimigos, promovendo sempre a caridade. E, aliás, o Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, temos que dar o exemplo. Não basta falar, não basta escrever. Precisamos dar o exemplo. E quantas vezes nós que acompanhamos as redes sociais, pegamos espíritas publicando coisas que nada tem a ver com o Evangelho. Aliás, que contradizem o Evangelho e a própria doutrina espírita. Mas quando encontramos com essas pessoas no centro espírita, elas nos desejam paz, são amorosas, afetivas, nos abraçam. Mas na vida do dia a dia, seja com os familiares, com amigos, com colegas de profissão, ou através das redes sociais, revelam que não conseguem, de fato, vivenciar as lições do Evangelho. E o espírita tem no Evangelho um roteiro para a sua vida. Então, não basta conhecer o Evangelho, não basta bater no peito para se dizer cristão, para se dizer espírita. Precisa aplicar os ensinos de Jesus na sua vida de relação com toda e qualquer pessoa. Fica aqui, então, mais um estudo a respeito da carta de Paulo de Tarso aos Romanos, com esta palavra sempre lúcida
do benfeitor espiritual Emmanuel, através do Chico Xavier. Nós vamos continuar o estudo da Carta aos Romanos semana que vem, porque agora está na hora da nossa dica literária espírita. E hoje estamos trazendo o livro Pão Nosso, de Emmanuel, através do Chico Xavier. Lembrando que essa obra faz parte de uma coleção, de um conjunto de livros, que é o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Fonte Viva. Esses 4 livros são muito conhecidos pelos espíritas, onde Emmanuel comenta versículos do Novo Testamento. Então, dos 4 evangelistas, as cartas de Paulo e assim por diante. Essa é a nossa recomendação a você. E você conheça, leia e medite essa obra, Pão Nosso, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Pois bem, estamos agora chegando na última parte do nosso programa, quando cedemos a palavra a José Herculano Pires. Se você não conhece José Herculano Pires, precisa conhecer. Herculano Pires, como ele era mais conhecido, Herculano Pires, um grande estudioso e divulgador do Espiritismo. Profissionalmente, ele era jornalista e professor universitário de filosofia. Ele trabalhou muito, escreveu mais de 40 livros, traduziu as obras de Allan Kardec do francês para o português, teve programas em várias emissoras espíritas, como, por exemplo, a Rádio Boa Nova, que é mantida pela Fundação Espírita André Luiz, lá em São Paulo, e entre os anos de 1970 e 1974, ele teve o programa No Limiar do Amanhã, pela Rádio Mulher, uma rádio não espírita, uma rádio leiga. O programa ia ao ar todos os sábados à noite. A Fundação Herculano Pires, que foi criada depois da sua desencarnação em 1979, conseguiu resgatar boa parte dos áudios desse programa. E fazendo esse resgate, publicou o livro, que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, com os áudios, então, traduzidos, ou seja, em texto. Mas nós estamos trazendo aqui no programa os áudios. Mas o final do programa No Limiar do Amanhã, quando o Herculano Pires fazia o comentário de um trecho do Novo Testamento. Hoje, então, na palavra de Herculano Pires, vamos conhecer mais um trecho do Novo Testamento, comentado à luz da doutrina espírita. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires. Atenção, ouvintes! Atenção! Desperte, amigo ouvinte! Desperte para a hora do Espírito! Vamos ouvir o Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrimos o Evangelho ao acaso e eis o que saiu. Atenção! Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mundo perverso, conforme a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelo século dos séculos. Amém. Este simples preâmbulo da famosa epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas é suficiente para nos mostrar a grandeza do apóstolo e a firmeza da sua decisão ao procurar levar ao mundo antigo a conversão ao cristianismo,
O trabalho de Paulo, como sabemos, foi tão intenso e tão profundo que fez com que até hoje muitos observadores, estudiosos do cristianismo e mesmo os historiadores do cristianismo cheguem às vezes à conclusão de que existe um cristianismo do Cristo e outro cristianismo que é o do apóstolo Paulo. Eles estão, entretanto, enganados, porque o apóstolo Paulo foi procurado pelo Cristo e foi, por assim dizer, alcançado por ele na estrada de Damasco, no momento justo em que ia lutar contra o cristianismo nascente, foi apanhado pelo Cristo, se assim podemos dizer, porque ele, Paulo, era o homem escolhido e capaz de reorientar o cristianismo nascente, recolocando dentro dos ensinos reais do Cristo. Porque, como sabemos, os apóstolos de Jesus, na sua maioria, eram homens dedicados às fainas da vida, às lutas do tempo, e não tinham a profundidade cultural do apóstolo Paulo. Paulo era um doutor da lei, era um homem que abrangia na sua mente toda a cultura da época, a cultura grega e romana, juntamente com a cultura judaica. Paulo possuía, portanto, uma capacidade intelectual bastante cultivada e desenvolvida que o faria compreender aquilo que os demais apóstolos de Jesus ainda não haviam compreendido. Quando remontamos aquele tempo, vemos que a pequena igreja do caminho em Jerusalém, não obstante a sua simplicidade e a sua pureza, aproximava-se ainda bastante do ritualismo judaico. Entretanto, Jesus havia rompido com esse ritualismo. Ele ensinava a libertação espiritual do homem, libertação pela graça, pela compreensão espiritual que o cristianismo trazia, e não prisão aos dogmas do judaísmo. Um dos exemplos disso nós tivemos na luta do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro. Pedro, não obstante toda a sua fé, toda a sua firmeza cristã, entendia que para ser cristão, um homem devia primeiro tornar-se judeu. Assim, ele não admitia no cristianismo aquele que não fosse primeiramente circuncidado, não fosse marcado com o estigma do judaísmo para poder, dali por diante, avançar para o cristianismo. Paulo foi contra isto, mostrou que nada disto era necessário, que o cristianismo era uma libertação, era uma carta de alforria concedida àqueles que estavam presos ao pecado, que era preciso libertar-se desse conceito e avançar para as claridades da libertação espiritual. Então, por isso é que Paulo diz que ele não recebeu o evangelho de Jesus de parte de nenhum homem. Nenhum homem lhe deu isso, mas Jesus que o ressuscitou dentre os mortos. Nesta frase só, Paulo condena inteiramente toda a antiguidade religiosa do judaísmo, porque ele mostra que aqueles que ainda estavam apegados aos dogmas antigos eram considerados por ele, Paulo, como os mortos. O Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque o levantou da lei a que ele se apegava, a lei criada pelos homens para encontrar a libertação espiritual nos ensinos do Evangelho. E o Cristo, foi ele mesmo, o Cristo, quem deu a Paulo seu Evangelho. Esta era uma das façanhas de que Paulo constantemente se vangloriou durante todo o seu apostolado. Ele dizia sempre que não recebera o Evangelho de nenhum homem, de nenhum discípulo de Jesus, mas recebera do próprio Jesus. O próprio Cristo é que lhe dera a mensagem evangélica total para que ele a estabelecesse no mundo. E isto ele reafirma neste momento ao iniciar a carta aos Gálatas. Palavras vigorosas do nosso José Herculano Pires, com uma lucidez e uma profundidade realmente impressionante, nos explicando esta introdução que Paulo de Tarso faz na sua carta aos Gálatas.
realmente muito importante esta visão que Herculano Pires nos trouxe. E com a palavra de Herculano, nós estamos chegando ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Recordando que ele vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Nós sabemos que nem todas as pessoas estão disponíveis nesse horário para poder nos acompanhar, mas não há problema, porque o vídeo do programa ele fica disponibilizado na playlist do canal da web rádio Cristo Consolador no YouTube e também lá no YouTube no canal Orientação Espírita. Então você tem os vídeos do nosso programa disponibilizados em 2 canais no YouTube, da web rádio Cristo Consolador e também do canal Orientação Espírita. Semana que vem, vamos dar continuidade a estes nossos estudos, compreendendo cada vez mais, com maior profundidade e amplitude, as lições do Evangelho, os ensinos do nosso Mestre Jesus. A você, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pela divulgação, pelos comentários, que possamos ter uma semana de paz, de realizações úteis no campo do bem e do amor. E com isso, fazemos então a nossa despedida, desejando paz em sua vida, com um grande abraço fraterno e até semana que vem em mais um O Evangelho em Espírito e Verdade.